Olá, que prazer é poder estar aqui novamente convosco, unidos pela palavra. É um prazer poder realmente nós podemos ter este momento a meio da semana onde fazemos uma quebra para podermos estudar um pouco mais da palavra de Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos começar este momento, esta noite, através do hino Vaso de Honra. Vamos então louvar a Deus através deste hino. Um vaso de honra, um vaso que precisa de ser quebrado muitas vezes para ser reconstruído, é aquilo que nós somos e que Deus realmente nos possa moldar de novo, não é? Eu gostaria agora de vos convidar a que nós pudéssemos orar ao nosso Deus. Vamos assim fazê-lo. Papá que estás no céu, Senhor, neste momento nós queremos te agradecer a oportunidade que temos de estar na tua presença, suplicar que tu possas derramar o teu Santo Espírito sobre nós e que agora que vamos abrir a tua palavra, ela nos possa inspirar, nos possa iluminar e nós nos possamos comprometer verdadeiramente contigo também, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. É curioso porque em Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 ao versículo 16, Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra. Diz, vós sois o sal da terra. E depois, mais à frente, vais dizer, vós sois a luz do mundo. Sabem que todos nós vivemos experiências diferentes com o nosso Deus. Todos nós temos percursos diferentes, temos maneiras e formas distintas de que Deus nos alcançou, temos histórias de decisões diferentes, mas na verdade é que alguns aspectos que é igual para todos. O primeiro aspecto é que, na verdade, sem Deus nós não somos nada. Sem a morte de Jesus na cruz, nós não teríamos nenhuma esperança e não haveria saída para a nossa vida. Não haveria esperança para nós, na verdade. Outro aspecto que realmente é importante é que aquele que toma a decisão de seguir a Jesus, de se tornar cristão, ele pode viver esta experiência arrebatadora de sentir-se perdoado por Deus e sentir que Deus nos salva. E quando isso acontece,
quando nós temos essa experiência íntima com Jesus, nós vamos perceber que, na verdade, e que a própria Bíblia compara ao tesouro, que este Evangelho é realmente o nosso bem mais precioso. Nós realmente somos totalmente dependentes de Deus. Não haveria saída para a nossa situação de pecadores se Jesus não fosse capaz de morrer por cada um de nós. E quando nós experimentamos isto, mais do que nós compreendermos, mais do que nós sabermos, mas quando nós temos a hipótese de viver e de sentir esse perdão e essa salvação de Deus, há algo que muda no nosso interior. E há algo que faz-nos perceber que a coisa mais importante que nós temos na nossa vida realmente é Jesus. É por essa razão que nós vemos milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo da história deste mundo estarem dispostos a morrer pela sua fé. Pela fé que têm em Jesus. Porque realmente isto é algo que, mais do que importante, é essencial para a vida do verdadeiro cristão. A relação que nós temos com Deus, o facto de nós sentirmos este amor tão profundo da parte de Jesus para connosco, realmente demonstrado no seu ápice através da morte da cruz, é algo que deve comover de tal maneira o nosso coração que a nossa vida é transformada. Agora, esta transformação, linda como ela é, também nos leva a que aconteça algo verdadeiramente extraordinário. Paulo tem um texto que diz que não se envergonha do Evangelho porque ele é sabedoria para a vida eterna. E a verdade é que nós, como cristãos, nós não nos devemos envergonhar do Evangelho, porque realmente é a coisa mais importante que nós temos. E se nós percebemos que este bem tão precioso, que nós não seríamos capazes de trocar nem por o Euromilhões, nem por nada que este mundo tem para oferecer, quando nós vivemos o Evangelho desta forma, será impossível também para nós estar calados. Porque se esta notícia é tão maravilhosa, se é tão importante para nós, nós vamos querer partilhar com aqueles que nós mais amamos e vamos querer transmitir-lhes a eles esta bênção que nós já estamos a viver. Jesus diz que quando este milagre dentro do nosso coração acontece, diz que nós nos tornamos o sal da terra e diz que nós nos tornamos a luz do mundo. É curioso como estes dois exemplos que Jesus nos traz aqui são dois exemplos extremamente relevantes e importantes. Hoje, o sal é um bem que nós, na verdade, principalmente cá em Portugal, temos com muita facilidade. É um alimento barato, um alimento que não é relevante. Mas a verdade é que era através do sal que se definia aquilo que muitas vezes as pessoas recebiam. Era um bem precioso no tempo de Jesus. Daí que a palavra salário vem da própria palavra sal, não é? E a verdade é que o sal tem a capacidade de salgar. Ou seja, isto parece quase uma repetição, não é uma coisa tão óbvia de se dizer. Mas a verdade é que onde quer que o sal toque, ele deixa uma marca. É impossível nós colocarmos sal numa panela e a panela não ficar com um sabor diferente. É impossível nós tocarmos com a nossa mão no sal e a nossa mão não ficar salgada. É impossível nós realmente anular aquilo que o sal consegue fazer quando está em contacto com outros alimentos ou com outras coisas. E isto é muito relevante para nós como cristãos. Nós realmente precisamos de ser o sal. Quando nós temos uma experiência relevante com Cristo, quando a nossa comunhão com Cristo é profunda, quando nós entramos em contacto com as outras pessoas, aquilo que vai acontecer é que as outras pessoas vão ser impactadas. As outras pessoas vão sentir que nós marcamos uma diferença na sua vida e não vai ser indiferente para elas o facto de se terem contactado, terem falado connosco. Mas, meus queridos, este desafio e este sal que nós devemos ter tem que ser algo intencional.
Nós precisamos de ter a intenção de realmente tocar na vida daqueles que estão à nossa volta. É verdade que nós muitas vezes dizemos que a melhor maneira de pregar é através da nossa vivência diária, através do nosso exemplo. Mas também não podemos ficar por aí. Não é o facto de ser a melhor forma que significa que é a única forma que deve ser feito. E a verdade é que quando nós temos uma experiência verdadeira com Jesus, nós vamos realmente querer falar dele às outras pessoas. Mas, acima de tudo, a grande diferença que as pessoas vão notar é a maneira como nós as tratamos. O nosso relacionamento com aqueles que estão à nossa volta vai refletir verdadeiramente como é que está a nossa relação com Deus. Será que eu respeito as pessoas que estão à minha volta? Será que eu tento fazer com que o seu dia seja melhor porque contactou comigo? Quando nós fazemos isso, nós estamos a fazer um grande testemunho àquelas pessoas. E as pessoas vão sentir na pele, vão sentir realmente a bênção e o extraordinariamente diferente que nós somos quando nós contactamos com Deus, quando nós temos uma relação íntima com Deus. O segundo aspecto que Deus utiliza é que Deus vai dizer que nós somos a luz do mundo. É curioso porque o Salmo 119, 105 diz que a verdade é que a lâmpada para o meu caminho, a luz para o meu caminho e a lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. E a verdade é que nós, como cristãos, nós somos a luz do mundo no sentido em que muitas vezes nós vamos ser a única Bíblia que aquela pessoa vai contactar naquele dia. Nós somos o exemplo para eles. Nós somos aqueles que deveriam revelar e mostrar aos seus olhos que não conseguem se calhar ver a Deus, mostrar-lhes o quão bom e quão maravilhoso é viver ao lado de Deus. Nós precisamos de ser um exemplo e demonstrar como devemos viver a nossa vida, porque vivemos com Deus. Nós somos chamados realmente a demonstrar às pessoas que a coisa mais preciosa que nós encontramos não é nada mais, nada menos do que a nossa relação com Deus. Daniel, na sua experiência extraordinária que viveu em Babilónia, ele realmente demonstrou o impacto que isso pode ter. Nós vemos Nabucodonosor, um homem orgulhoso de si mesmo, um homem que qualquer pessoa que olhasse para ele nunca iria imaginar que se estivesse disposto a humilhar e a aceitar o Deus dos israelitas como o seu Deus. Mas a verdade é que no final foi isso que aconteceu. É verdade que Deus teve que intervir de uma maneira especial na sua vida, porque o colocou a viver 7 anos como um animal, vejam só. Mas o exemplo e o testemunho de Daniel e dos seus amigos foi fundamental neste processo. Foi fundamental realmente ele poder ver o quanta importância Daniel dava à sua relação com Deus. Mas não é só ele. O próprio rei Dário, quando está com Daniel, ele também nota isso. Quando ele está a preparar e contrariado, está a preparar a situação para Daniel ir para a cova dos leões, ele vem dizer, olha, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele vai te salvar. Como é que o rei sabia isto? Como é que o rei sequer poderia ter a esperança que isso pudesse acontecer? Muito simples. O exemplo de Daniel. O testemunho que Daniel foi dando ao longo do tempo. E realmente é algo que nós precisamos de compreender e precisamos de viver também. Nós precisamos de ser o sal da terra e a luz do mundo, através das nossas palavras, através das nossas ações, através dos nossos atos, através, talvez principalmente, da maneira como nós tratamos aqueles que estão à nossa volta, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, aqueles que nos fazem mal, até aqueles que nos fazem bem. Nós somos chamados a ser diferentes. Nós não somos salvos por Deus para nos escondermos, nem para esconder aquilo que nos salvou. Muito pelo contrário. Nós somos salvos para brilhar, para refletir o amor de Deus e para iluminar também o caminho dos outros. Nós não vamos substituir a Bíblia.
mas nós, no fundo, vamos encaminhar e mostrar a direção das pessoas até este livro fantástico que é a Bíblia, até esta pessoa maravilhosa que é Jesus, até uma experiência arrebatadora nas suas vidas, em que eles também possam ser transformados por Jesus. Mas isso só é possível acontecer se eu estiver disposto a realmente ter um relacionamento transformador com Deus. Deus quer realmente estar presente na nossa vida e Deus quer ter um relacionamento pessoal comigo e contigo. Agora a questão fica, qual será a nossa resposta? Será que vais aceitar? Será que vais aceitar este convite de caminhar ao lado de Deus e, mais do que isso, de ser uma testemunha viva daquilo que Ele quer fazer com cada um de nós? Meus queridos, nós precisamos urgentemente de trabalhar neste relacionamento e nesta vida com o nosso Deus. Se nós sentimos que não somos capazes de testemunhar, se nós sentimos que não somos capazes de demonstrar o caráter de Deus a outros, é porque talvez nós ainda não tivemos aquele encontro extraordinário com Deus. Porque a verdade é que quando nós temos um encontro diário com Deus profundo, vai ser impossível para nós estar calados. Para terminar, eu gostaria que nós pudéssemos cantar mais uma música. É o hino número 263 do Novinário, que tem o título Mãos. Vamos então louvar o nosso Deus através desta música. Que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao Senhor.
que realmente nós possamos colocar as nossas mãos, os nossos corpos, a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades em prol daqueles que estão à nossa volta e em prol do Evangelho. Que possamos ser testemunhas vivas deste amor tão grande de Deus. Gostaria de agora de terminar com uma oração. Vamos orar? Papai que estás no céu, Senhor, obrigado porque tu nos chamaste. Obrigado porque tu um dia entregaste a tua vida para morrer por cada um de nós, querido Jesus. Obrigado porque tu nos escolheste para fazer parte do teu povo. E por isso, neste momento agora, eu quero te suplicar que tu nos possas capacitar e que nos possas ajudar a nós termos orgulho de ser cristãos, de sentirmos que vale a pena viver ao teu lado e sentirmos uma necessidade tremenda de falar de ti às outras pessoas, Senhor. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado realmente porque tu és um Deus paciente e um Deus amoroso. E realmente que cada dia seja uma oportunidade aproveitada da nossa parte para ter um encontro contigo, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado a todos por estarem connosco. Que Deus os possa abençoar muito. E um resto de uma boa semana.